Graça e paz, meu irmão, boa noite. Hoje vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu já coloquei uma parte do sermão lá no grupo da liderança, uma pequena sinopse. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que acredito ser extremamente relevante para as nossas vidas, um tema que eu tenho plena convicção de que vai falar poderosamente ao teu coração. O tema hoje é a justiça que começa em casa. Hoje é o nosso 10º episódio e nós estamos ainda no capítulo 6. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender com as cartas de Paulo. E hoje eu quero falar sobre isso, a justiça que começa em casa. Então eu peço para que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 11. Todos acharam? Se você não achou, a Camila já colocou ali no projetor como sermão expositivo. Ela vai me acompanhar e você vai acompanhar ali pelo nosso data show, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Irmãos, Paulo aqui, nesses primeiros 11 versículos, obrigado, Rosária, Deus te abençoe. Nesses primeiros 11 versículos do capítulo 6, Paulo vai abordar questões extremamente sérias. Ele vai tratar de forma mais profunda de dois problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. O primeiro problema, vocês conhecem desde o capítulo 1, que são as tensões na interação entre os irmãos. Ou seja, o comportamento inadequado de alguns membros relacionados à vida cristã. Já o segundo problema está na conduta moral dos membros, já por causa dos desejos intrapessoais. O que eu quero dizer com isso? O primeiro problema estava acontecendo porque os irmãos estavam recorrendo a tribunais seculares para resolver problemas de dentro da igreja. O segundo problema era por causa da imoralidade sexual. E Paulo vai lembrar dos versículos 12 a 20 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então percebam mais uma vez que Paulo está aqui denunciando que a igreja de Corinto está sendo influenciada pelo mundo. Do lado de fora, na cidade de Corinto, partidos se dividiam por filósofos. Do lado de fora, na cidade de Corinto, a cidade tinha um templo que adorava a deusa Afrodite, que tinham 1000 prostitutas cultuais, ou seja, uma cidade extremamente promíscua. E infelizmente, do lado de dentro da igreja, a igreja estava imitando tanto o partidarismo quanto a imoralidade sexual, reproduzindo tudo aquilo que eles estavam vendo do lado de fora.
Agora, um fator curioso é que Paulo está batendo mais uma vez nas mesmas coisas erradas. Mas o que me chama a atenção é que nesses primeiros 11 versículos, você vai ver 3 vezes ele usando a mesmíssima expressão: não sabeis. E esse não sabeis vem sempre em forma de pergunta. Lá no versículo 2, ele vai falar: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? No versículo 3, ele vai dizer: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E lá no versículo 9, ele vai dizer: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que infelizmente a igreja estava insistindo em não viver de acordo com a palavra de Deus. Quando ele diz ou não sabeis, significa que eles tinham informação daquilo que eles deveriam fazer, mas eles não colocavam em prática. Então você para pensar, meu irmão, que às vezes um líder precisa pregar sobre um determinado assunto várias e várias vezes, para que haja mudança na vida ética e moral de uma igreja. Mas por mais que algo seja ensinado, existem pessoas que insistem no erro. É por isso que ele diz ou não sabeis, porque vocês sabem o que tem que ser feito, mas vocês continuam andando no mesmo caminho errado. Aí é por isso então que ele agora vai exortar essa igreja de uma forma muito cruel, mas ao mesmo tempo muito maravilhosa. Então a gente vai expor aqui, nos mínimos detalhes, o que Paulo tem a nos ensinar, tratando dessa primeira parte, da divisão da igreja. Olha comigo o primeiro versículo 1, que Paulo ele já vai começar com o pé na porta. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Nos mostrando uma realidade indiscutível. E que realidade é essa? Toda a igreja tem problema de relacionamento. Isso é um fato, meu irmão. E por que toda igreja tem problema de relacionamento? Porque ela é composta por mim e por você. Ela é composta por pessoas que não são perfeitas. Então me perdoe o que eu vou dizer aqui, meu irmão, mas infelizmente existe uma grande probabilidade de você ser machucado aqui dentro. E existe também a grande probabilidade de um dia você machucar alguém. Existe a grande probabilidade, meu irmão, de você se decepcionar com alguém aqui dentro. E também tem uma grande probabilidade de você decepcionar alguém aqui dentro. Agora, eu e você, como servos de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos compreender que nós temos que estar abertos para sermos transformados pelo poder de Deus. Onde eu quero chegar, meu irmão? Por mais que essas coisas aconteçam, nós precisamos evitar que elas aconteçam. Porque se a gente não evita os problemas dentro da igreja, as coisas podem se agravar. E quando elas se agravam, acontece exatamente o que estava acontecendo em Corinto. Eles não resolviam o problema dentro da igreja e levavam isso para o júri secular. E aí, meu irmão, ao invés de eles resolverem essas questões dentro da comunidade, eles estavam externando os problemas da igreja para o lado de fora. E aí a gente precisa aprender 3 coisas essenciais sobre isso. Primeiro, não leve questões da nossa família espiritual para fora. Não leve, meu irmão, o problema da igreja para ímpio. Para de abrir teu coração com os problemas da igreja para gente que não está nem aí para Deus. Porque você está achando que você está desabafando, mas você está trocando a comunhão da igreja pela exposição da igreja. Você não para pensar, meu irmão, que você está bloqueando a possibilidade de uma reconciliação, e você está trocando isso por uma disputa. Infelizmente, meus irmãos, tem gente dentro da igreja que quando passa por um conflito, imediatamente vai procurar gente de fora, vai expor a pessoa do pastor ou da sua liderança para gente que odeia a igreja. São pessoas, meus irmãos, que transformam as suas dores internas em um assunto público. E Paulo está falando aqui, isso enfraquece o testemunho da igreja. Segunda lição que eu aprendo, meu irmão, não leve o problema interno da tua igreja para irmão de outras igrejas. Esse é um problema muito sério, meu irmão.
E o que eu estou falando aqui não é para você se isolar. Eu não estou te manipulando. Eu não estou aqui tratando de autoritarismo. Mas o que eu estou dizendo é, tenha maturidade, porque isso é uma ordem bíblica. Se você para tratar com o irmão de outra igreja os problemas da sua igreja, é muito provável que ele escute apenas a tua versão. É muito provável que ele julgue a outra pessoa sem conhecer os fatos. É muito provável que essa pessoa tome um partido emocionalmente. Aí você sai daqui para falar mal da sua igreja para membros de outra igreja. E aí você está achando que está fazendo algo certo. Mas você só está gerando fofoca. Você só está gerando divisão. Você está fazendo uma exposição extremamente desnecessária. Com um detalhe: dependendo da ética dos irmãos dessa outra igreja, ainda existe a probabilidade dele falar: sai de lá, vem para cá, porque aqui não acontecem essas coisas. Entende o problema que a gente gera quando a gente não resolve problemas internos? Você está achando que compartilhando os teus problemas você está resolvendo algo, mas quando você compartilha teus problemas sem propósito, isso só vai virar combustível para dividir a igreja de Cristo. Se você quer compartilhar teus problemas, meu irmão, compartilhe com um propósito, e o propósito tem que ser restauração. A gente acha que na teoria a gente está só desabafando, mas na prática a gente está construindo narrativa. Na prática a gente está buscando validação. Na prática a gente está enfraquecendo as lideranças. Na prática você só está contaminando os outros irmãos. E aí vem a terceira e última lição, que para mim é a mais importante. Aprenda o limite entre você tratar assuntos internos e abafar escândalos. Tem uma diferença muito grande, meu irmão, porque quando a pessoa quer abafar escândalo, a frase mais popular que ela utiliza é: não exponha a igreja. Mas não use essa frase para esconder pecado. Não use essa frase, meu irmão, para proteger abusadores. Não use essa frase para silenciar vítimas dentro da igreja. Não utilize essa frase para preservar reputações. Entenda uma coisa: Paulo aqui não está ensinando encobrimento de pecado. Então guarda no teu coração o seguinte: quer tratar assuntos internos de forma bíblica? Primeiro, confronte o pecado. Segundo, chame o faltoso ao arrependimento. Terceiro, aprenda a ouvir ambas as partes. Quarto, aplique disciplina quando necessário. Quinto, busque restauração. E por último, exorte através da pregação da palavra. Diferente disso, o que é você abafar escândalo? É quando você tenta proteger a imagem da instituição. Abafar escândalo, meu irmão, é quando a igreja tenta esconder um crime. Abafar escândalo, meu irmão, é quando tentam impedir uma pessoa de fazer uma denúncia legítima. Abafar escândalo é quando você manipula vítimas para que elas fiquem em silêncio. E por último, abafar escândalo é quando lideranças abusivas chamam justiça de rebeldia. Você sabe aquela pessoa que é injustiçada e bota a boca no trombone e o líder abusivo expulsa ela dizendo que ela é rebelde? É assim que funciona. Líderes abusivos têm esse hábito de chamar quem discorda dele de rebelde. E aí começa o isolamento. O cara vai além e proíbe a igreja de falar com aquele irmão. Cuidado com isso, meu irmão, porque isso não tem nada a ver com espiritualidade. O nome disso é corrupção moral. E infelizmente tem muito líder nas igrejas que são corruptos moralmente. Líderes abusivos que abusam espiritualmente da membresia. Então guarda no teu coração: a igreja não tem que encobrir abuso. A igreja não pode esconder crimes. A igreja não pode proteger abusadores. E a igreja não pode impedir investigações legítimas. Vale lembrar aqui para cada um de vocês que o mesmo Paulo que escreve essa carta, escreve a carta aos Romanos. E lá em Romanos 13, ele fala que as autoridades civis possuem funções que foram dadas por Deus. Então guarda no teu coração: todo crime precisa ser denunciado. Abuso na igreja precisa ser tratado com transparência e as vítimas precisam ser protegidas. Então eu vou resumir esse primeiro versículo para você.
se existem dois irmãos dentro de uma igreja, que levam um conflito da igreja para o mundo e para outra igreja, o que eles estão dizendo na prática é que o evangelho não foi suficiente para transformar o relacionamento dos dois. São aquelas pessoas que ouvem, mas continuam com problema de relacionamento. Aí ela, não contente, leva para o ímpio, leva para outra igreja. O evangelho não transformou ainda. Se ainda existe problema de relacionamento, meu irmão, é porque o evangelho não alcançou o coração. Então guarda isso, meu irmão. Se o evangelho não for suficiente para transformar os teus relacionamentos, aí você vai começar a levar os problemas lá para fora. Aí Paulo avança mais um pouquinho e dá a segunda lapada na igreja. Versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Paulo agora está usando aqui um argumento contundente. Ele está dizendo que nós, como igreja de Cristo, estaremos um dia na posição de juiz. Vamos julgar não só o mundo, mas também os anjos caídos. O que ele está dizendo aqui? Meu irmão, se nós como igreja teremos autoridade para julgar o mundo e os anjos caídos, por que nesse mesmo mundo a gente está se colocando como réu? É isso que Paulo está dizendo, que a igreja, ela não reconhece que ela é soberana em Cristo quando ela não consegue resolver os seus problemas internos. É isso que ele está dizendo aqui, meu irmão, que a igreja é contraditória, porque a igreja que deveria julgar mais, está sendo julgada por gente de fora, porque eles não conseguem resolver o problema e levam o problema para fora da igreja. E aqui, meu irmão, não se trata de resolver problema segundo o padrão do mundo, mas é nós como igreja usarmos os valores do reino para solucionar os problemas internos. E como a gente resolve o problema interno? Orientado pela palavra de Deus. E aí vem a maturidade de pessoas que muitas vezes não aceitam exortação, não aceitam repreensão, não aceitam às vezes nem serem encorajados. Igreja, guarda no teu coração, a gente vai julgar até os anjos caídos. Se você, meu irmão, tem poder para julgar o mundo e os anjos, como é que a gente aqui dentro não vai conseguir resolver problemas menores? Porque é o que Paulo está falando ali, ó, quanto mais as coisas desta vida. Se a gente tem poder para julgar o mundo no dia do juízo, se a gente tem poder para julgar os anjos, como é que a gente é incapaz de resolver coisas simples dentro da igreja? É isso que Paulo está orientando esse povo, a viver de forma digna dessa autoridade que nos foi dada por Cristo. Aí ele avança e piora mais um pouco. Versículo 5, ele já começa falando disso aqui, que é vergonhoso para a igreja que é juiz, se colocando como réu. Ele fala, para vergonha eu falo isso para vocês. Aí ele piora, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? 3 consequências que a gente aprende aqui. Primeiro, meu irmão, levar assunto de dentro da igreja para fora da igreja é uma vergonha, porque aqui a igreja está expondo a sua nudez para os holofotes do mundo. Segundo, quando a gente leva um caso da igreja para fora da igreja, significa que a igreja não tem sabedoria. É por isso que ele fala, não tem um sábio suficiente para resolver esse problema dentro da igreja. Será que ninguém tem sabedoria para resolver isso e vocês têm que levar o problema para os outros de fora? Terceiro, é uma completa derrota. Meu irmão, antes mesmo de saber o resultado, tanto quem acusa quanto quem é acusado já perdeu. Sabe por quê? Porque envergonhou a igreja de Cristo. Então nessa disputa, ninguém sai vencedor. E aí o que eu aprendo com esse versículo? Que se uma igreja não tem estrutura pastoral, se uma igreja não tem conselheiros maduros para lidar com conflitos internos, essa igreja não é saudável. Agora tem um outro lado também, porque tem gente que se autolidera, tem gente que se autopastoreia, tem gente que não gosta de receber conselho, tem gente que não gosta de receber orientação.
Então essas pessoas têm tendência a simplesmente viver dentro de um ambiente eclesiástico, mas ela vive do jeito que ela quiser, porque ela não aceita ser repreendida, ela não aceita ouvir o conselho de um pastor, ela não aceita ouvir um conselho de um diácono, ela não aceita ouvir o conselho do seu líder. Então ela vive para ela dentro de uma comunidade. Então a gente tem esses dois problemas, aonde a igreja precisa de uma estrutura para que se resolva relacionamentos internos. Aí vamos piorar mais um pouquinho, Dário. Versículo 7 e 8. Olha o que Paulo diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ou seja, só de ter problema, meu irmão, já é derrota para os dois. Aí agora ele vai fazer a proposta mais radical e menos popular de uma igreja. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Antes de brigar pelos seus direitos, sofra o dano. Para não escandalizar, para não dar péssimo testemunho para a igreja, deixa para lá. Seja resiliente. Esteja, meu irmão, disposto a sofrer o dano, não porque você é fraco, mas é a lógica do evangelho. A reação de todo cristão maduro diante de uma injustiça não é a retaliação, é a resiliência. Aprenda a ser resiliente, meu irmão. Senão a gente vai viver igual o irmão mais velho do filho pródigo. A gente não aceita perdão, a gente não aceita a restauração do outro, a gente acha que o outro tem que ser expulso, tem que ser tirado da liderança, tem que sofrer por causa de um erro. As pessoas têm um coração muito duro, meu irmão, e falam que são cristãs. A gente precisa aprender a perdoar e ser resiliente. Aprenda a sofrer injustiça, meu irmão, porque se você leva isso para o coração, você gera disputa, e quando você gera disputa, isso vai manchar a comunhão da igreja. A ênfase de Paulo aqui, meu irmão, é muito clara. Ao invés de você valorizar os teus direitos, valorize a paz e a reconciliação em Cristo. Ao invés de buscar guerra dentro da igreja, busque a paz. Porque infelizmente aquela igreja lá atrás não estava valorizando isso. É por isso que ele fala no versículo 8, que existem pessoas que valorizam mais a falta de perdão e a contenda, que existem pessoas que vão ficar mais felizes com a derrota do outro. E isso, meu irmão, é um péssimo testemunho. Aí ele vai dizer o que no versículo 9 e 10? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo agora está chamando a igreja, sabe para quê? Para uma autoanálise. Paulo está chamando essa igreja para uma autoavaliação. Ele não está usando essa lista de pecado para condenar a igreja, mas para provocar neles uma autoavaliação. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é que toda pessoa que pratica essas coisas de maneira constante e deliberada precisa avaliar se de fato ela é salva. Porque tem gente, como ele deixa muito claro na expressão, não vos enganeis. O que significa isso? Que se você diz que é um servo de Deus, mas você pratica essas coisas, você está se enganando. É por isso que ele diz, não vos enganeis. Meu irmão, entenda uma coisa, não existe salvação para quem tem prazer no pecado. Nós somos pecadores, mas existe uma diferença entre você pecar e se arrepender, e você pecar e continuar repetindo o mesmo pecado. E aí Paulo agora vai usar aqui 10 pecados nessa lista. Primeiro, lá no versículo 9, ele começa falando sobre o impuro. Quem é o impuro? Aquele que pratica toda sorte de pecados sexuais. Depois ele vai falar sobre os idólatras. Alguém que tem qualquer ídolo, seja físico, seja material, seja visível ou seja invisível. Tudo isso que é colocado no lugar de Deus é idolatria. Terceiro, ele vai falar sobre os adúlteros. Pessoas que são infiéis aos seus cônjuges.
Quarto, efeminados. Efeminados aqui, a palavra grega é malakoi, que significa literalmente suave, macio, feminino. Então o que é o efeminado? É o homossexual que se relaciona como pessoa passiva. É aquele homem que faz o papel da mulher na relação. Depois ele fala sobre os sodomitas, que no grego é arsenokoitai, que é o homossexual que se relaciona como pessoa ativa, ou seja, o que faz o papel do homem. Sodomita vem de Sodoma. Esse termo arsenokoitai é dividido em duas palavras: arseno, homem, koitai, cama. Paulo está remetendo esse pecado lá para a lei de Levítico. Lembra? Um homem que se deita com outro homem é abominação? É isso, homem, cama. E o pecado de Sodoma se dava exatamente através desse sexo. Por quê, meu irmão? Notinha de rodapé, deixa eu fugir um pouquinho aqui, só para você entender algo curioso. Vocês já ouviram falar da história de Ló? Quando entram os anjos na cidade e o povo vai atrás dos anjos para abusar deles. Por que isso aconteceu? Porque na cidade era comum que os homens ficassem na entrada da cidade de Sodoma e todo mundo que entrava tinha que sentar no colo desses homens. E eles então praticavam o chamado coito interrompido. E eles ejaculavam no chão, porque a mentalidade de Sodoma é de que o sêmen no chão trazia prosperidade para a terra. E os anjos, ao entrarem, não passam pela entrada da cidade. E aí eles vão até a casa de Ló para abusar sexualmente dos anjos. Então, quando Paulo fala aqui sobre sodomitas, ele está falando sobre homens que praticam sexo a nível do macho. Resumidamente, tanto o homossexual passivo como o homossexual ativo estão em pecado. Depois ele vai dizer sobre os ladrões. O que é o ladrão? É aquele que pega algo escondido dos outros. Depois ele continua e fala sobre os avarentos. Quem é o avarento? É aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que ama dinheiro, aquela pessoa que faz tudo para ter dinheiro. Depois ele fala sobre os bêbados, pessoas que são dominadas pelo álcool. Depois ele vai falar sobre os maldizentes, que é aquela pessoa maliciosa, que vive de espalhar contendas, que fala mal dos outros, com a finalidade de criar divisões. E por último ele vai falar dos roubadores. Pô, pastor, peraí, ladrões e roubadores são a mesma coisa? Não. Ladrão é o que rouba escondido. Roubador é aquele que rouba de forma ostensiva. É aquele que rouba para todo mundo ver que ele está roubando. Então existem dois tipos de ladrão. Tem aquele que rouba sem ninguém ver e tem aquele que rouba descaradamente. E Paulo finaliza essa lista deixando claro: todas as pessoas que vivem na prática desse pecado não herdarão o reino de Deus. E aí você me pergunta, por que Paulo lista esses pecados? E fala para essas pessoas não se enganarem, para que elas possam fazer uma análise da vida que elas estão levando. O que ele está dizendo, meu irmão, é o seguinte: olha para dentro de vocês e verifiquem se vocês não estão nestas práticas. Porque se vocês estiverem nestas práticas, vocês não vão herdar o reino de Deus. E aí eu quero abrir uma outra notinha de rodapé aqui, meu irmão. E acho muito necessário. Se você olhar, essa lista tem 10 pecados. Mas infelizmente hoje, por causa da polarização, por causa da guerra entre evangélicos e homossexuais, a tendência que a gente tem dessa lista de 10 pecados é só olhar para o pecado da homossexualidade. E você e eu somos tão falhos e tão pecadores como qualquer homossexual. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Cuidado para você não se enganar. Cuidado para você não bater no peito, dizendo que é hétero, mas tem prazer em roubar. Cuidado, meu irmão, para você não bater no peito dizendo que é hétero, mas tem prazer em trair tua esposa, fisicamente ou virtualmente através da pornografia. Cuidado, meu irmão, para você não bater no peito dizendo que é hétero, mas tem prazer em falar mal dos outros, porque você está no mesmo buraco de um homossexual. Então, meu irmão, entenda, infelizmente, muitos de nós choramos e ficamos escandalizados quando vemos islâmicos cortando a cabeça de crente, mas a gente tira a vida de pessoas com palavras, porque tem igreja que não sabe lidar com essa situação ainda. Mas entenda, qualquer pessoa que entrar aqui é tão falha e pecadora quanto eu e você.
Toda e qualquer pessoa que entrar aqui, meu irmão, precisa nascer de novo. Todos, sem exceção. Seja gay, seja hétero, seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher. Todos nós precisamos nos arrepender. E quando existe esse arrependimento genuíno, Paulo então encerra, mostrando o poder transformador do Evangelho. Versículo 11, ele vai dizer assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Porque Paulo aqui ele está saindo da autoanálise para mostrar para a gente agora que aquela igreja precisava ter convicção de que eles não eram mais escravos do passado. O que ele está dizendo aqui, Cássio, é o seguinte: lá atrás vocês roubavam, lá atrás vocês traíam, lá atrás vocês eram imorais, lá atrás vocês praticavam a homossexualidade, lá atrás vocês falavam mal dos outros, lá atrás vocês eram beberrões. Mas agora, Jesus mudou a vida de vocês. Aprenda uma coisa, meu irmão: por mais que a sociedade não acredite, a igreja está cheia de ex alguma coisa. Eles podem não acreditar, mas aqui eu sei que está cheio de ex. O pastor de vocês é um ex-beberrão. O pastor de vocês é um ex-baladeiro, mas que foi alcançado por essa graça. A sociedade pode descredibilizar isso, meu irmão, mas é fato que a igreja está cheia de ex alguma coisa. Agora, sabe o que eu fico feliz disso aqui, meu irmão? Que a gente aprende que salvação não é só perdão de pecado, mas é também uma transformação radical para que nós vivamos separados para Deus. Eu não sei se você é um ex alguma coisa, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde o Espírito Santo falou comigo e falou: eu tenho algo melhor para você. E desde aquele dia, nunca mais eu fui o mesmo. Continuei errando, continuo vacilando, mas sempre buscando arrependimento. Então, meu irmão, guarda no teu coração: relacionamento saudável precisa ser transparente. Se você está de mal com alguém, não guarde isso para você não. Vai falar com a pessoa. Se você acha que você está certo, ainda assim, peça perdão. Agora não externa para ninguém de fora não. Isso é um prato cheio para manchar a imagem da tua igreja. Entenda, meus irmãos, relacionamento saudável promove o agir de Deus. Então, se você entendeu essa palavra, quero te pedir para você se colocar de pé. Você entendeu essa mensagem, meu irmão? Na semana que vem, se Deus nos permitir, a gente vai falar da outra parte, que é a imoralidade sexual, onde ele vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E ele vai nos ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, a gente tem que fugir da imoralidade sexual. Então, que você esteja pronto para ouvir aquilo que Deus tem a falar no teu coração, assim como eu creio que Ele falou contigo nessa noite. Tá bom? Vem cá, Dária. Ora pra gente.